Existe uma pergunta que tem tirado o sono de milhões de cristãos ao redor do mundo, uma questão que toca o coração mais profundo de quem ama verdadeiramente a Jesus Cristo e também ama seus companheiros de quatro patas. Em menos de 5 minutos, você descobrirá uma verdade bíblica que mudará completamente sua perspectiva sobre o arrebatamento e sobre o destino eterno dos animais que Deus colocou em nossas vidas. Esta revelação está escondida nas Escrituras há 2000 anos, e poucos pastores têm a coragem de falar sobre ela. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Meus amados irmãos, vocês já se perguntaram por que Deus permitiu que vocês desenvolvessem um amor tão profundo por seus animais de estimação? Porque o Senhor colocou em nossos corações essa capacidade de amar seres que não podem falar nossa língua, mas que nos compreendem de uma forma que às vezes nem os humanos conseguem. A resposta está no livro de Gênesis, e ela é mais profunda do que qualquer teólogo jamais imaginou. No Gênesis capítulo 1 versículos 24 a 25, as Escrituras nos revelam que Deus criou todos os animais da terra, cada um segundo a sua espécie, e viu que isso era bom. Mas há algo que a maioria das pessoas não percebe nesta passagem. Quando Deus diz que era bom, Ele não está se referindo apenas à funcionalidade ou à beleza dos animais. A palavra hebraica tov, traduzida como bom, carrega um significado muito mais profundo, significa perfeito, completo, precioso aos olhos de Deus. Vocês sabem o que isso significa? Significa que seus animais de estimação não são apenas criaturas sem alma, como muitos têm ensinado erroneamente. Eles são seres preciosos aos olhos do Altíssimo, criados com propósito divino e dotados de algo muito especial que a teologia tradicional tem ignorado por séculos. Olhem para o livro de Eclesiastes capítulo 3 versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem do homem sobre o animal não é nenhuma, porque tudo é vaidade. Esta passagem tem sido mal interpretada por gerações, mas quando compreendemos o contexto original, descobrimos uma verdade revolucionária. O sábio Salomão não estava diminuindo o valor da alma humana. Ele estava revelando que existe uma centelha divina, um ruach, que significa espírito ou fôlego de vida, presente tanto nos homens quanto nos animais. Esta é a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 2 versículo 7, quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Mas aqui vem a revelação que vai abalar suas estruturas. No livro de Números capítulo 22, encontramos a história de Balaão e sua jumenta. Esta não é apenas uma narrativa curiosa do Antigo Testamento. É uma demonstração sobrenatural de que Deus pode e faz uso dos animais para seus propósitos divinos de maneiras que transcendem nossa compreensão limitada. A jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor antes mesmo do profeta ver. Ela falou com voz humana para advertir seu dono. Isso não foi apenas um milagre isolado, foi uma janela para uma dimensão espiritual onde os animais operam em níveis que nós, humanos, raramente compreendemos. Agora, conectem isso com os nossos dias, meus queridos. Quantas vezes vocês não sentiram que seus animais de estimação pareciam ter uma percepção sobrenatural? Quantas vezes eles não demonstraram um amor incondicional que reflete o próprio amor de Cristo? Quantas vezes eles não foram instrumentos de cura emocional, de companhia na solidão, de consolo na dor? Isso não é coincidência. É o plano divino se manifestando através dessas criaturas abençoadas que Deus colocou em nossas vidas como antecipação do que está por vir. Porque vejam bem, e isso vai chocar muitos de vocês, o arrebatamento não é apenas sobre seres humanos. No livro de Romanos capítulo 8 versículos 19 a 22, o apóstolo Paulo revela uma verdade extraordinária. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Vocês compreenderam o que Paulo está dizendo aqui? Toda a criação, e isso inclui os animais, está esperando ansiosamente pela redenção final. Eles também serão libertados da corrupção do pecado que afetou toda a terra desde a queda de Adão. Mas tem mais. No livro de Isaías capítulo 11 versículos 6 a 9, o profeta nos dá uma visão profética do reino milenar. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a nédia ovelha andarão juntos, e um menino pequeno os guiará.
A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esta profecia não se refere apenas a um simbolismo poético. Ela descreve uma realidade literal onde os animais estarão presentes no reino vindouro de Cristo. Se eles estarão no milênio, como chegaram lá? A única explicação bíblica lógica é que eles participam, de alguma forma, da redenção universal. E aqui está a conexão que poucos pastores fazem. Se Deus se importa tanto com os animais que os inclui em suas profecias sobre o futuro glorioso, por que ele não se importaria com aqueles animais específicos que serviram como instrumentos de seu amor em nossas vidas? Lembrem-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 10 versículo 29, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Se Deus tem conhecimento de quando um simples pardal morre, quanto mais ele não se importa com os animais que foram companheiros fiéis de seus filhos amados. Agora, eu preciso ser claro aqui, a Bíblia não nos dá detalhes específicos sobre como isso acontecerá. Não devemos especular além do que está escrito. Mas o que sabemos com certeza é que o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o Deus que vai ressuscitar nossos corpos glorificados, esse mesmo Deus é poderoso o suficiente para fazer com que nossos amados companheiros animais participem da glória vindoura de alguma maneira que ele considera apropriada. Pensem comigo, em Apocalipse capítulo 19 versículo 11, João vê Jesus voltando do céu montado em um cavalo branco. Se há cavalos no céu, por que não haveria outros animais? Se Deus usa animais em suas manifestações celestiais, por que não usaria aqueles que foram instrumentos de seu amor e companhia em nossas vidas terrenas? E olhem para Apocalipse capítulo 21 versículo 5, e o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas, meus amados. Não apenas algumas coisas, mas todas as coisas serão feitas novas. Isso significa que na nova criação, na nova Jerusalém que descerá do céu, haverá uma renovação total de tudo que Deus criou originalmente como bom. E se os animais faziam parte da criação original que Deus chamou de boa, eles farão parte da nova criação restaurada. Mas vocês podem perguntar, pastor, como isso se relaciona conosco hoje? Como isso afeta nossa vida prática? A resposta está na forma como tratamos essas criaturas que Deus colocou sob nosso cuidado. Quando amamos nossos animais de estimação, quando cuidamos deles com carinho e responsabilidade, estamos refletindo o coração de Deus para com toda a sua criação. Estamos praticando a administração que ele nos deu no jardim do Éden, antes da queda. Em Provérbios capítulo 12 versículo 10 está escrito, o justo atenta para a vida do seu animal, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Este versículo nos mostra que o cuidado com os animais é uma característica daqueles que têm um coração justo diante de Deus. E aqui está algo que vai surpreendê-los. Muitas vezes, Deus usa nossos animais de estimação para nos ensinar sobre seu próprio amor. Eles nos amam incondicionalmente, nos perdoam quando os tratamos mal, ficam ao nosso lado quando todos os outros nos abandonam. Isso não é uma coincidência, é Deus nos mostrando, através dessas criaturas inocentes, como Ele próprio nos ama. Quantos de vocês não encontraram consolo no amor fiel de um cão quando estavam passando por depressão? Quantos não sentiram a presença de Deus através do ronronar tranquilo de um gato durante uma noite de insônia e angústia? Quantos não descobriram alegria novamente ao ver a brincadeira inocente de seus animais após um período de luto e tristeza? Isso é Deus operando através de suas criaturas para nos curar, para nos consolar, para nos lembrar de que Ele não nos abandonou. E se Ele usa esses animais como instrumentos de seu amor em nossas vidas terrestres, por que não os usaria também na eternidade? Mas há algo mais que precisamos entender. Vivemos em tempos proféticos sem precedentes. As profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos de uma maneira que deveria fazer todo cristão genuíno tremer de expectativa e urgência. Estamos vendo o cumprimento das palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, onde ele profetizou sobre os sinais dos últimos tempos. Guerras e rumores de guerras, terremotos em vários lugares, fomes, pestilências, tudo isso tem se intensificado dramaticamente nos últimos anos. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, Paulo profetizou sobre os tempos trabalhosos dos últimos dias, descrevendo uma sociedade que se tornaria egoísta, soberba, blasfema, desobediente, ingrata, sem afeição natural. Olhem ao redor de vocês, não é exatamente isso que estamos vendo hoje?
E é neste contexto de cumprimento profético acelerado que a questão dos nossos animais de estimação se torna ainda mais relevante. Porque se estamos realmente tão próximos do arrebatamento quanto todos os sinais indicam, então a pergunta sobre o que acontecerá com nossos companheiros animais não é mais uma especulação distante, é uma realidade iminente que precisamos enfrentar. Mas aqui está o que eu quero que vocês compreendam. Independentemente dos detalhes específicos de como Deus lidará com nossos animais no arrebatamento, uma coisa sabemos com absoluta certeza: Ele é um Deus de amor, justiça e misericórdia perfeitas. O Deus que conta os cabelos das nossas cabeças não esquecerá das criaturas que encheram nossos corações de alegria e nossos lares de amor. Em Salmos capítulo 36 versículo 6, Davi declara: A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Notem que Deus preserva tanto homens quanto animais. Esta preservação não se limita apenas à vida terrena, ela se estende à eternidade. E quando olhamos para o futuro profetizado nas Escrituras, vemos que a restauração final será completa. Em Atos capítulo 3 versículo 21, Pedro fala sobre os tempos da restauração de tudo. Tudo será restaurado ao estado original de perfeição que Deus planejou. Isso significa que na nova terra, não haverá mais separação dolorosa entre aqueles que amamos, sejam humanos ou animais. Não haverá mais a dor da perda, não haverá mais lágrimas de saudade. Porque Apocalipse capítulo 21 versículo 4 nos promete: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meus queridos irmãos, enquanto aguardamos a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa responsabilidade é continuar sendo fiéis administradores de todas as bênçãos que Ele colocou em nossas vidas, incluindo nossos preciosos animais de estimação. Cuidem deles com amor, tratem-nos com bondade, vejam neles os instrumentos que Deus usa para nos ensinar sobre sua própria natureza amorosa. E quando aquele momento glorioso chegar, e só Deus sabe quando será, confiem no caráter perfeito de nosso Pai Celestial. Ele que cuida dos lírios do campo, que alimenta os pássaros do céu, que não deixa cair um pardal sem o seu conhecimento, este mesmo Deus fará o que é justo e bom para com todas as suas criaturas. E no final, quando estivermos diante do trono da graça, entenderemos perfeitamente a sabedoria e o amor por trás de cada uma de suas decisões. O que precisamos fazer agora é estar preparados. Não sabemos nem o dia nem a hora da volta de Jesus Cristo, como ele mesmo nos advertiu em Mateus capítulo 24 versículo 36. Mas sabemos que ele vem, e sabemos que aqueles que o amam e guardam seus mandamentos serão arrebatados para encontrá-lo nos ares. Portanto, vivam cada dia como se fosse o último. Amem intensamente, perdoem completamente, sirvam fielmente. E tratem todos os seres que Deus colocou sob seus cuidados, sejam humanos ou animais, com o mesmo amor e bondade que gostariam de receber. Porque no final, não importa quantas perguntas ainda tenhamos sem resposta. O que importa é que servimos a um Deus que é amor, e seu amor é maior do que nossa compreensão, mais profundo do que nossos medos, e mais poderoso do que todas as nossas incertezas. Se esta mensagem tocou profundamente seu coração e abriu seus olhos para verdades que você nunca havia considerado antes, eu oro para que você não mantenha essa luz apenas para si. Compartilhe este vídeo com seus irmãos na fé, com seus amigos e familiares que também amam seus animais de estimação e se preocupam com o futuro deles. Deixe seu like se essa palavra ministrou ao seu espírito, e se inscreva no canal para que possamos continuar explorando juntos os mistérios profundos das Escrituras Sagradas. Há tantas verdades ainda por descobrir, tantas promessas ainda por compreender. E se esta mensagem realmente abençoou sua vida de uma forma especial, se você sentiu que Deus usou este ministério para trazer paz ao seu coração e esperança para a sua alma, considere deixar um valeu demais, uma ajuda de fé para que possamos continuar levando a palavra de Deus a milhares de pessoas que precisam ouvir essas verdades transformadoras. Mas faça isso apenas se realmente tocar seu coração, se for um desejo genuíno de apoiar este trabalho do reino. Lembrem-se, estamos vivendo nos últimos dias, e cada momento é precioso. Que possamos usar bem o tempo que Deus nos deu, amando como Ele ama, cuidando como Ele cuida, e esperando com alegria o dia glorioso da sua volta. Até o próximo vídeo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém e amém.